Saúdo a todos os ouvintes e convido a cada um a ouvir esta meditação que trago para vós. É uma meditação contemporizada nos tempos em que vivemos, onde é realmente imperecível nós marcarmos a diferença, onde é preciso sabermos entender onde existe a diferença. A diferença, ela não tem apenas a ver, ou eu não quero trazer alguma coisa para mostrar que somos diferentes pela nossa própria sabedoria. A diferença que eu falo é aquela que a palavra de Deus pode transformar o ser humano e, por conseguinte, ele se torna diferente. Essa pessoa, quando ela é transformada pela palavra de Deus, ele não é melhor do que os demais. Apenas ele é diferente. Apenas ele aceitou, desejou a transformação da palavra na sua vida. Então, prezados ouvintes, que nós, ao iniciarmos esta meditação, possamos abrir o nosso coração e também sermos sensíveis, de forma que deixemos que tenhamos nós próprios uma oportunidade de que Deus fale ao nosso coração. Então, se nós lermos o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, certamente nós aprenderemos grandes lições com os ensinamentos de Jesus. Saberemos que Jesus chamou para andar consigo 12 homens, chamados apóstolos. E este facto está em Lucas 6, do versículo 13 a 16. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Destes 12 apóstolos, 2 histórias ganham grande destaque e representam 2 caminhos opostos: Pedro e Judas Iscariotes. Precisamos parar para pensar sobre estas 2 personalidades. Qual a diferença entre eles? Sabemos que Jesus foi traído por Judas Iscariotes, e sabemos que Pedro foi um grande apóstolo, mas esse foi o final da história. A pergunta pode se melhorar expressada: por que Judas Iscariotes não se tornou um grande apóstolo? E por que Pedro não foi o traidor que entregou Jesus? A melhor resposta será: porque Deus assim o permitiu. Mas vamos entender um pouco mais da história de cada um. Vamos começar por ver algumas semelhanças entre os dois, entre Pedro e Judas Iscariotes. Os 2 apóstolos, Judas Iscariotes e Pedro, foram chamados por Jesus. E nós já lemos isto em Lucas 6, do versículo 13 ao 16. Outra semelhança é que ambos acompanharam Jesus de perto e receberam todo o ensino diretamente do próprio Jesus. Ouçamos Marcos 9:31. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao 3º dia. Mais uma semelhança muito importante. Ambos receberam o poder de Jesus e foram enviados por ele para pregar pelas aldeias e curar os enfermos. Lucas 9, versículo 1 e 2. E, convocando os seus 12 discípulos,
deu-lhes virtude e poder sobre todos os demónios para curar enfermidades e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Mas a maior semelhança entre eles é que ambos traíram Jesus. É isto mesmo. Pedro também traiu Jesus. Pedro prometeu que estaria ao lado de Jesus independentemente daquilo que haveria de acontecer. Marcos 14, no versículo 29 e 30 diz: E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Porém, quando foi pressionado a se identificar como discípulo de Jesus, negou o Senhor 3 vezes. Marcos 14, versículo 72. E o galo cantou 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Judas Iscariotes traiu Jesus, entregando-o aos principais dos sacerdotes para que o matassem. Encontramos este episódio em Mateus 26, do versículo 14 a 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vos-lo entregarei. E eles lhe passaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Apesar das semelhanças, as histórias de Judas Iscariotes e Pedro tiveram finais bem diferentes. Judas matou-se, mas Pedro arrependeu-se. Atos 1, versículos 16 a 18. Meus irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Vejamos João 21, do versículo 15 a 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito 3ª vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pedro tornou-se um dos maiores apóstolos de Jesus. E se nós lermos as cartas de Pedro, perceberemos a grande diferença entre o Pedro que negou Jesus e o Pedro que se arrependeu e pregou o Evangelho. Então, a palavra de Deus transforma. Como nós queremos que Deus faça a nossa vida? Queremos que Deus transforme a nossa vida? Desejamos que isso aconteça nos dias de hoje, para sermos marcados e para podermos, através de vidas transformadas, marcarmos vida de outras pessoas, não para colocar um estigma de condenação, mas para trazer até eles uma palavra de salvação? Queremos qual dos 2 exemplos seguir? O de Judas Iscariotes, que teve o privilégio
como Pedro e os demais, de ouvir a palavra de Deus, mas não se arrependeu? Trocou Jesus por dinheiro, por coisas? Ou queremos ser como Pedro, ainda que no início da sua experiência com Deus, negou a Cristo, mas logo depois se arrependeu e foi usado grandemente por Deus? Já agora, vale a pena nós pensarmos nisto e pensarmos: nós não somos maus demais para que Deus não possa nos transformar. Deixemos que a palavra de Deus nos transforme. Deus vos abençoe.